Estou aqui com o Rodrigo Abud. Rodrigo hoje é o Head de Real Estate do Pátria. Recentemente, a VBI, fundada por você, se juntou, né, ao Pátria, numa transação que foi muito falada no mercado, e hoje você está cuidando de 25 bilhões de reais sob gestão. Conta pra gente um pouco como é que está sendo esse casamento, como é que tem funcionado, se você está feliz com o momento, se está correndo dentro do esperado. Conta um pouco pra gente, por favor. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, agradecer aí o convite, Gustavo, sempre um prazer para a gente estar aqui, né, puta, nesses 15 anos aqui de GRI, que a gente participou do começo. Parabéns aí pelo Prazer que todo nosso. está sendo construído, tem muito ainda pela frente, Obrigado. tamo junto, né, Legal. parabéns. Bom, falando um pouco aqui do nosso momento, né, nós estamos num momento super interessante, né, pelos números que você falou. Hoje a plataforma Pátria Real Estate, ela nada mais é do que a união de duas grandes plataformas, a VBI, né, que eu comecei junto com o Ken em 2006, né, tivemos aí 18 anos de janela, e a plataforma imobiliária do Credit Suisse, né, do antigo da família HG, que também agora se junta à plataforma Pátria Real Estate. Então, quando a gente olha o combinado, o que vinha de VBI, o que vinha de CS, o Pátria hoje no Brasil tem 25 bi sob gestão. O que nos coloca ali, sem dúvida, entre as maiores gestoras, né, sem dúvida é a maior independente, não afiliada a alguma instituição financeira, mas são números muito interessantes. Assim, poxa, a gente tem aí 15% do IFIX, por exemplo, a gente tem 1.300.000 cotistas na nossa base, são números muito grandes. E o desafio da união dessas duas plataformas, são duas plataformas muito sinérgicas, que sempre tiveram muita afinidade. VBI e CS sempre se deram muito bem, sempre houve um respeito mútuo entre as casas, e agora nós estamos começando esse trabalho junto. Tem sido muito legal, muito desafiador. Quando a gente olha o que dá para fazer pela frente, dá para continuar essa trajetória de crescimento, dá para dobrar, mas tem muito para organizar dentro de casa Claro. ainda. Eu acho que é uma lição e é um dever de casa de organizar tudo isso, ao mesmo tempo crescer. Olhando para a parte do crescimento, para onde você projeta o crescimento? Para que você está olhando? O que faz sentido hoje dentro dessa plataforma tão grande? Bom, quando a gente olha quais são as nossas perspectivas de crescimento, a gente vê dois grandes vetores aqui que são igualmente importantes. Primeiro, quando a gente olha para o que a gente já tem dentro de casa, a gente tem 5 verticais muito fortes, tá. Então, quando a gente olha o que a gente tem, na nossa plataforma de logística, entre HGLG, LVBI, Patiel, nós estamos falando ali de uma plataforma de 8, 9 bi sob gestão, né, de logística. Com esse volume, a gente tem que continuar crescendo. Tudo tem que passar teoricamente, né, o Uhum. mercado teria que passar por nós, a gente acaba sendo um player dominante de mercado, então a gente tem que continuar crescendo. Eu vejo, assim, um momento interessante para os grandes fundos estão se tornando cada vez maiores, né, a gente vê os movimentos recentes em mercados, não só nosso, do Pátria, mas de outras grandes gestoras. Os grandes fundos estão sendo capazes de fazer grandes emissões, adquirir grandes portfólios, então eles vão cada vez se tornando maiores. Com isso, vão consolidando outros fundos, outras plataformas, tá. Então essa é uma vertente ali que a gente vê de crescimento super importante, e quando a gente enumera o que a gente tem dentro de casa, o logística que eu mencionei, os escritórios que a gente tem dentro da família toda, PVBI, HGRE, BLCA, BLMO, Patiel, Torre Norte, poxa, a gente é também, sem dúvida, o maior player de escritório hoje, o maior gestor de escritórios, estamos aí com 5, quase 6 bi. A gente tem o Renda Urbana, o HGRU dentro de casa, é um fundo importante e dominante, né, e está se tornando, continua a sua trajetória de crescimento. A gente tem a vertical de crédito, que a gente é importante, precisa continuar crescendo, e a gente tem a vertical de securities ali, os fund of funds, os multi-strat. Essas 5 verticais a gente tem que acelerar o crescimento. Só que quando a gente destaca ainda a vertical de crédito, nós temos hoje dentro de casa algo em torno de 4 bi em crédito. Para uma gestora que tem 25 bi sob gestão e 4 de crédito, está desbalanceado. Então, no setor de tijolo, eu continuo acelerando o crescimento que eu tenho, e no crédito eu preciso pisar no acelerador, tá. Eu não posso ter esse desbalanceamento, aí eu tenho 80-20 praticamente, o IFIX é 60-40, então preciso acelerar crédito. Então nossa tendência ali, nossa perspectiva de crescimento é acelerar bastante no crédito por conta desse desbalanceamento, né. A gente vê um cenário aí de trajetória de juros alto, o que atrapalha um pouco o mercado de tijolo, mas por outro lado acelera o de crédito, tá. Então a gente tem que
acelerar crédito, continuar o crescimento dominante naquelas verticais de tijolo que a gente já tem uma presença maciça. Essa é a nossa meta aí, né. Legal, legal, faz sentido, faz sentido. Você citou a questão da taxa de juros alta e com indicativos que talvez suba ainda mais. E é um grande desafio para o mercado imobiliário como um todo, obviamente. Quando você pensa em 2025 e os sinais que vêm de Brasília, isso te preocupa? Isso tira o sono? Isso pode fazer com que você repense alguns planos? Não, sem dúvida, tá, nosso mercado está diretamente e inversamente relacionado à taxa de juros, mas aí entra uma questão, como eu falei também, dos grandes fundos menos voláteis, sofrendo menos e estando mais passíveis de algumas emissões, transações, tá. A gente mesmo, dentro de casa, acabou de fazer uma aquisição importante, né, com uma emissão da HGRU, comprando um portfólio. Por quê? A volatilidade da HGRU, por ser um fundo dominante, é menor. Isso a gente vê em outros fundos grandes. O fundo, quando ele passa um certo patamar aí, que nós estamos descobrindo qual que é, 3, 4, 5 bi, ele fica menos volátil, tá? Então ele fica tradando mais próximo ali do book e ele está pronto para fazer alguma transação. Sempre é importante a gente lembrar, sempre quando a gente tem essa escalada de taxa de juros, o mercado de tijolo sofre mais, mas na outra ponta os vendedores também, eles têm mais necessidade de caixa. Então é onde aparecem as grandes oportunidades. O nosso dilema aqui, o nosso desafio como gestor, isso desde sempre foi a melhor hora para comprar quando ninguém quer. Só que quando ninguém quer, você não tem o dinheiro, né? Como casar isso aqui? Então, a gente tem visto que o crescimento tem mitigado um pouco esse problema. Então, uma das apostas aí é: vamos continuar crescendo naqueles fundos dominantes, porque eles sofrem menos e eu posso fazer aquisições, seja com emissão, seja com a possibilidade de fazer uma pequena dívida ponte ali para comprar um portfólio, ou seja mesmo para pagar em cotas, como a gente fez com a HGRU, como fez com o PVBI, como a gente tem feito com alguns outros fundos, né, dado que o nosso fundo está bem no dinheiro e tem vendedor precisando de alguma liquidez. Então é um momento para a gente estar esperto, é um momento que a gente tem que estar de olho ali, antenado, porque boas oportunidades podem aparecer. Abud, eu te convido agora para compartilhar com a gente uma visão de fora do Brasil, né? A gente se encontrou recentemente em Londres, você estava me contando que em breve vai estar indo para Nova York de novo, você está sempre conectado com os investidores lá de fora, e isso há muitos anos, né? Você, desde a época da VBI, esse canal, esse diálogo internacional é algo aberto e tão importante para vocês. De que maneira que o investidor internacional tem percebido o Brasil hoje em dia? Você pode compartilhar com a gente? Então, assim, a gente tem, eu acho que o crescimento da VBI no mercado de fundos imobiliários, no mercado de fundos locais, está muito ligada a esse histórico nosso dos investidores estrangeiros, tá? Então, quando a gente começou em 2006, Ken e eu, rodamos o mundo afora, levantando recursos de investidores estrangeiros que queriam ter presença no Real Estate Brasil. Essa escalada foi bastante acentuada de 2007 a 2012, 13, a gente viu bastante interesse. O que que acontece, assim, acho que dentro desse período, né, e aí 2012, 13 começa a diminuir um pouco o interesse, eles ficam ainda até 2015, 16, mas o que deu para perceber, a gente pegou momentos excelentes no mercado imobiliário, que os projetos todos geravam um excelente retorno, mas quando você convertia para o dólar, você falava: "Poxa, eu entrego muito do retorno, eu eventualmente perco dinheiro em dólar, em função de um desbalanço ali de FX, de câmbio". Então o investidor estrangeiro começou a entender que o real estate é um play de longo prazo, a nossa realidade é em reais e quando você converte de novo de para dólar, você está muito exposto à variação da moeda e líquido, tá? Então, poxa, eu prefiro acessar a moeda, já que é um play de moeda e não de real estate, eu prefiro acessar de uma outra forma. Então o investidor começa a puxar um pouco o freio, começa a diminuir o interesse e começam a ficar mais aqueles de longo prazo, aquele estrangeiro que praticamente são locais, né, que já são brasileiros que estão aí até hoje. Fora isso, o que a gente tem visto é um interesse meio que pontual, determinado, seja por uma tese, seja por um projeto, seja por um ciclo, Uhum, tá? Então, uhum. eu te digo isso porque a gente tem, por exemplo, a gente levantou ao longo de 2018, 19 ali, um veículo para investimento no residencial estudantil, que a gente conversou a respeito, mas é uma tese muito legal, onde a gente rodou o mundo afora e a gente viu um investidor inglês, ali o maior family office inglês, falando: "Eu tenho interesse nessa tese". E investiu, colocou dinheiro junto com a gente, colocou
um montante considerável ali de recursos, mas falando: "Olha, é para student housing, para essa safra de investimento com a visibilidade de saída até tal período". Então o que a gente viu é que o recurso do gringo fica muito mais seletivo, carimbado e pedindo muito mais, né, gestão, muito mais supervisão. É isso que a gente tem sentido. Diminuiu muito e foi aí que a gente começa em 2012, 13 nossa trajetória com o fundo imobiliário. Então, assim, não desapareceu, tem sempre alguém rondando, mas é muito menor volume do que foi no começo da década de 2000, final da década de 2000, 2010 ali, né, diminuiu bastante. Perfeito. E aí entrou o mercado local suprindo e estamos nessa aposta aí. Abud, muito obrigado. Ótimo conversar com você e nos vemos em breve. Obrigado, eu que agradeço o convite, sempre um prazer estar aqui e nos vemos, sem dúvida.